mulheres na liderança das instituições, unificando ação e discurso. Isso foi uma das falas da nossa convidada de hoje, quando ela foi candidata a Procuradora-Geral do Ministério Público daqui de Mato Grosso. Nossa querida Elisamara Portela. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Doutora, o papel da mulher cada vez mais exige representatividade. Não sabe a alegria que nós temos de ter uma mulher na sua posição, defendendo todas essas etapas de construção de uma nova posição feminina. O que você diria hoje para essas mulheres que às vezes não acreditam que são capazes? É nunca desanimar, nunca esquecer dos seus sonhos de menina, principalmente porque quem vive uma situação de violência dentro do lar, desde pais violentos até um marido violento, um namorado violento, elas começam a se sentir diminuída. Se sentir diminuída, começam a duvidar do sonho e perdem a motivação. Por vezes não encontram outras mulheres que também as motivem. É aquela história do relacionamento âncora, né? Que põe a pessoa um para baixo, um quer subir e o outro quer arrastar para o fundo do mar. É de não desanimar, perseverar nos seus sonhos e acreditar em si mesma, apesar de todas as dificuldades, continuar a lutar pelos seus sonhos, porque eles são possíveis de serem realizados. Então, mulher, as dificuldades vão existir para todos, para homens e mulheres, para nós, às vezes, um pouco mais. E eu sei que muitas vezes o fato de termos passado tantas dificuldades na infância, pais alcoólatras, violentos, uma série de situações de diminuição, como a doutora falou, de âncora, nos tira a vontade de continuar seguindo. Mas são mulheres como ela que nos trazem a verdade de que somos capazes, que devemos continuar e devemos lutar, não é, Léa? Verdade. Inclusive, ela está no Ministério Público desde 95, né, doutora? Sim. E esteve coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as mulheres. E, doutora, apresenta pra gente o núcleo. Como que é a atuação do núcleo? Ela é formada por outras promotorias. Me parece que também que existe uma ouvidoria da mulher lá dentro também. Sim. Né? E acho que é importante nós sabermos de todo esse aparato que nós temos dentro do Ministério Público. Apresenta pra gente aqui em Cuiabá, o núcleo ele é formado por 5 promotorias de justiça. Agora, no mês de março de 2023, foi criada a 5ª promotoria. Devido ao grande fluxo de trabalho que nós temos e a necessidade de darmos vazão mais rápida aos inquéritos, aos processos, aos procedimentos que passam por nós. Aumentaram muito, né? Aumentaram bastante, principalmente com a divulgação, né? E quanto mais, melhor. Nós sabemos que quanto maior o número de denúncias, maior o número de mulheres que procuram uma delegacia de polícia, menor o número de feminicídios. Isso é um fato, isso é real. Então, a gente fica ao mesmo tempo feliz porque aumentou, mas também temos que correr atrás para poder ter condição de atender toda essa demanda. E como que ela chega nessas 5... Essas 5 promotorias, elas são vinculadas aos juízes. São 4 varas criminais. E tem as delegacias. Então, os delegados de polícia concluem os inquéritos, as medidas protetivas e eles encaminham para o fórum. Passa por uma distribuição, né, que tem uma distribuição própria lá do fórum, e aí fica vinculado. Cada promotor, cada promotoria é vinculada a um juiz. Entendi. É dessa forma que chega. Agora, se alguém quiser procurar diretamente a promotoria de justiça, também pode ir direto no prédio das promotorias, e lá nós temos uma sequência de atendimento pelos promotores e por mim. Atualmente sou a única mulher promotora nesse núcleo. E temos um atendimento especializado. Foi criado agora em dezembro de 2022 o Núcleo Caliandra, é um espaço de acolhimento à mulher. Que lindo. Nós temos o nome, nós temos uma assistente social que trabalha conosco, que faz esse atendimento diferenciado, faz os encaminhamentos, e também o núcleo faz a articulação com a rede, para melhorar o atendimento da rede para essas mulheres. Inclusive, teremos uma reunião agora, dia 27 de abril, pela manhã, fomentado aí por esse diálogo contínuo do Ministério Público com toda a rede de Cuiabá.
Fora rede, isso, né? só perdão, a ouvidoria que você falou, ela é um número único do Ministério Público, funciona para todo o estado. Então, existe um número do Ministério Público, eu vou pegar o número para vocês, vou divulgar, que eu não sei decor, e que as mulheres podem ligar, fazer denúncia. E tem o número nacional, que é 180, para receber orientação, que nós também recebemos denúncia do 180. Vem direto para o núcleo, vai direto para as delegacias de polícia, 180 também. Maravilha, porque é mais um canal, né? O 180, inclusive, agora funciona com WhatsApp. O 80, esse mês agora de março, foi lançado, que funciona com WhatsApp. Gonçalves, a ministra, sim, né? Funciona agora com WhatsApp. Eu queria aqui esclarecer um pouquinho para você que está nos assistindo o que é a rede, né, Cleia? Você podia estar nos dizendo um pouco o que é a rede, para que eles entendam aonde a promotoria faz parte dessa rede que foi citada aqui. Tá. Isso. E fale também onde tem essa rede, onde que consta. Porque a mulher que está acompanhando o nosso programa hoje, lá em Salto do Céu, lá em Nova Guarita, e quer saber se esse município tem essa rede de enfrentamento. Quais são os municípios que têm a rede e quais são os municípios que a rede está em implementação? Eu sou promotora aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá a rede está em implementação, já funciona há algum tempo. Nova Mutum, eu sei que foi implementado, Sinop, Sorriso, Cáceres também tem uma rede, Barra do Garças tem uma rede bem antiga, né, bem estruturada. Eu não me lembro agora quantas no total, mas assim, é um projeto tanto do Ministério Público implementar essas redes nas comarcas, como também do Poder Judiciário, pelo Ser Mulher. Então, o Ser Mulher faz um trabalho e o Ministério Público também faz o seu trabalho. E acaba que coincide o trabalho do Judiciário com o Ministério Público, porque o objetivo é sempre o mesmo, a criação das redes. O que é essa rede? Você perguntou o que é essa rede. A rede não funciona num prédio, rede de proteção à mulher. Não tem esse nome. Mas o que é a rede? São os componentes, é como se fosse uma rede de pescar mesmo. É o exemplo que eles dão. Tudo entrelaçado. Todos importantes. Se um nó daquela rede se desfaz, o peixinho vai embora. Então, a ideia é que a rede seja coesa e seja forte, para segurar todas as mulheres, ou seja, para atender todas as mulheres. Essas redes é o melhor modelo de proteção, tanto para a mulher, como para a pessoa com deficiência, para a criança e adolescente e para o idoso. Funciona sempre em sistema de rede. A rede, ela funciona. Os membros que participam dessas redes são o Poder Judiciário, o Ministério Público, as delegacias especializadas, o CRAS, o CREAS, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Mulher, quando houver no município uma Secretaria da Mulher, a Defensoria Pública, onde houver Defensoria Pública, ONGs podem participar, universidades que eventualmente atendam aquele coletivo. Então, associações de moradores, associação de mães, clubes de mães, associações de bairros de moradores. Então, vai depender muito do tamanho do município, das peculiaridades do município. Cada município, nós somos 144 municípios, são muitos municípios e cada um de vários tamanhos. Eu tive o privilégio de conhecer quase todos. Ela é intersetorial, então, essa rede, né? Acaba que a rede, os mesmos membros da rede de proteção à mulher acabam sendo os mesmos membros que protegem a criança e adolescente. Com a diferença que quem vai atuar na criança e adolescente vai ser o juiz ou promotor que atua nessa vara. E numa cidade menor acaba que coincide. Ele é o mesmo, só tem um promotor, só tem um juiz, acaba sendo o mesmo. E a mesma coisa em relação ao idoso, a pessoa com deficiência. Acabam coincidindo. Mas agora saiu uma lei federal que determina a existência dos plantões 24 horas para atendimento. As delegacias fazem parte da rede. Então, o ideal é que que quem compõe a rede possa ter um diálogo franco e aberto, sem nenhum grau de hierarquia, para que o diálogo funcione e sem nenhuma disputa de poder ou de vaidade, em benefício de quem é mais interessado, que é a mulher que precisa de proteção, a criança que precisa de proteção, porque ela acaba sendo uma vítima dessa violência, direta ou indiretamente. E graças a Deus avançamos bastante do que éramos há 10 anos atrás, 16 anos da Lei Maria da Penha, né, 17 agora.
Eu Quer dizer, vejo. avançamos muito, né, doutora? Eu vejo isso desde a primeira delegacia que existia lá na Avenida do CPA, 1986. com a doutora Silvia. É. Era uma salinha no fundo de um quintal, sem nenhuma estrutura. Só ela sozinha, um escrivão e 2 agentes. Depois passamos aqui para próximo da Praça Bispo, né? Sim. Próximo à Santa Casa, um outro prédio, uma outra realidade. Depois fomos ali próximo à MTU. E agora nós temos uma sede maravilhosa lá na Avenida Carmino de Campos. Delegacia totalmente então, com assim, assistentes sociais, com toda a parte. Então, assim, eu que tive assim o privilégio de começar desde quando a lei entrou em vigor, conhecer todas as sedes de delegacia, como já evoluiu a implantação do plantão 24 horas, que já existe lá na Avenida dos Trabalhadores, né, de atenção à mulher. Então já foi um progresso muito grande. Nós queremos avançar, mas sabemos também que tem as dificuldades do Estado, né, a questão orçamentária, a questão de quantidade de delegados, quantidade de promotores, de juízes para atender essas mulheres. Hoje mesmo estamos recebendo uma comissão do CNJ no fórum para ver a questão das promotorias, das varas híbridas. O que é a vara híbrida? A vara híbrida só existe em Mato Grosso. No Brasil inteiro, nunca ninguém implementou vara híbrida. Que lindo! Mato Grosso, em Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, tem vara híbrida. Ou seja, o mesmo juiz se acompanha o processo civil, acompanha o processo criminal. Nossa, que maravilha! É tudo num lugar só. Isso só existe em Cuiabá, e Várzea Grande e Rondonópolis. De certa forma, dá até uma celeridade no processo, né? Então, aquele sentimento que a mulher tem, que a medida protetiva não protege nada, que ela pior ela ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência ou abrir um processo porque ela vai ser perseguida pelo marido. Então, não é verdade, né, doutora? Olha, nós analisamos todos os processos de mulheres que foram mortas ao longo do ano. Eu faço parte da Câmara Temática da Secretaria de Segurança Pública. E eles fazem todo o levantamento de estatística. O perfil da mulher, a idade da mulher, quem é o agressor, aonde acontece o crime, como ele acontece. E, assim, é o mínimo o número de mulheres que são mortas que não têm medida protetiva. Assim, as que são mortas não possuíam, nunca registraram um boletim de ocorrência. Nunca. Ou se registraram há muitos anos atrás e já perdeu a validade, e depois daquele episódio eles se reconciliaram, aí teve um novo problema e ela não voltou para registrar a ocorrência. Então, assim, é mínimo o número de mulheres que morrem com medida protetiva. E a sensação que a mulher tem, eu já vi algumas falando, não adianta nada, medida protetiva, o processo demora. Eu concordo que às vezes demora, nós somos poucos para atender a uma demanda tão grande, mas só a existência da medida do agressor ser chamado numa delegacia, dele ser indiciado, dele ser citado num processo, dele ter que procurar um advogado, um defensor público para poder responder o processo, já é uma inibição para ele. Ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma besteira. Então, muitas mulheres são desmotivadas. Não vai adiantar nada. Adianta sim, tá? Porque a mulher está lá sozinha na casa dela ou no trabalho dela, cuidando dos filhos, ela registrou o BO, ela pediu medida, ela tem a sensação que não vai acontecer nada. Mas aqui em Cuiabá, por exemplo, tem a Patrulha Maria da Penha. Se for preciso, ela vai. Que pertence à rede, né? Que pertence à rede. Então, o projeto da Polícia Militar é implantar a rede de Patrulha Maria da Penha em todos os municípios. Já tem 29 no estado todo. Só vocês olharem o site da Polícia Militar, tem lá a quantidade e quais os municípios que tem patrulha. A patrulha, ela vai até a casa da mulher, é um canal direto que a mulher tem de comunicação, mas independente desse canal, nós mulheres temos que saber que a Polícia Civil e Militar está aqui para nos proteger. Não tem que ter vergonha de procurar uma base da polícia e pedir socorro e pedir ajuda. Não importa se tiver algum policial despreparado que vai... às vezes até critica, que critica, que vai falar uma asneira. Assim, não me interessa, o teu dever é me proteger. Eu estou aqui pedindo socorro. Ouçam isso, mulheres. Tem que ter audácia.
Olha, essa frase para nós, elas? tem que ter coragem, tem que falar, ó, estou precisando da ajuda da Polícia Militar. A Polícia Militar tem o dever de servir e proteger. Esse é o lema. Não é um favor, é o seu dever. E não importa não ter vergonha. O maior problema das mulheres é, primeiro, a barreira do medo. E segundo, a barreira da vergonha. Nós, mulheres, somos criadas para falar baixo, para não gritar, para não levantar a voz. Nós temos que gritar, se for preciso, e levantar a voz. É isso que eu ensino para as minhas filhas. Que elas têm que gritar e não têm que ter vergonha de pedir socorro se precisarem. Então, nós somos treinadas a ficar muito caladas. Que aquela mulher que grita é aquela mulher descompensada, louca. Não é. É a mulher que tem voz. Essa mulher que tem voz é a mesma menina que não vai ser estuprada. Porque, por exemplo, um agressor sexual, ele vai preferir agredir e abusar a tímida, a quietinha, a envergonhada. E não aquela que grita, que fala bastante, que é espivitada, como se diz por aí, que se impõe, né? Que se impõe. Então, nós temos que mudar a educação das mulheres, nesse sentido. E ensiná-las a se defenderem, a gritarem mesmo pelos seus direitos. E além dessa coragem da mulher, a capacitação desses profissionais também, né, doutora? Sim, sim. A Câmara Temática ela tem previsto para esse ano de 2023 uma capacitação para todos os policiais civis, os militares, eles já têm algumas capacitações, quem é da patrulha. Eu mesma participei de todas as capacitações, os juízes das varas aqui de Cuiabá também participaram. Eu cheguei a escutar a fala de um tenente explicando sobre o trabalho da Polícia Militar numa ocorrência de Maria da Penha, e eu fiquei assim muito entusiasmada com a visão humana desses policiais. Então, assim, se tem algum policial... Um movimento a nosso favor, né? Não são todos que estão assim. Não, eu acho que é uma minoria. Pelo menos na fala, na capacitação da PM, é muito, muito consciente, muito tranquila em relação às dificuldades que a mulher tem para fazer a denúncia, o conflito interno que permeia a denúncia, ao mesmo tempo que ela quer sobreviver, ela quer ser salva, ela tem uma certa pena do agressor, porque conviveu, porque tem afeto por ele, porque ainda tem algum vínculo, tem filhos com ele. É um dilema que a mulher vive. E tem um sentimento feminino que ela acha que ela vai mudar ele como mãe. Não, ela acha que ela vai mudar ele, que ela volta para casa, que não tem perigo nenhum, que ele mata ela. Eu falo para as mulheres o seguinte: você casou com um homem, você não é mãe dele. São os mesmos problemas que acontecem, por exemplo, quando o sujeito chega embriagado ou sob efeito de droga. Vai dar sermão, vai dar banho nele, vai fazer comida, tratando ele como um filho. Eu falo, larga lá no chão. Caiu no chão, larga lá. Sabe, tem mulher que corre, você quer alguma coisa, vou te dar um banho, você não está passando bem. Aí acontece a agressividade, a violência, o ataque contra a mulher. Ela quer fazer uma coisa boa por ele, ele não vê como uma coisa boa, porque ela trata ele como um filho. Trata ele, deixa no devido lugar dele, que as coisas vão mudar. Enquanto a mulher continuar fazendo a mesma coisa que ela faz no relacionamento, o relacionamento não vai mudar. Ela não tem que mudar ele. Ela é que tem que mudar por dentro. E são coisas muito sutis. Ela se convencer que ela tem valor, que ela merece ser bem tratada pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, que ela não merece ser maltratada. Só dela colocar isso na cabeça dela e ela acreditar com convicção que é isso que ela merece, ela vai mudar o tom de voz dela, vai mudar as atitudes dela, vai parar e vai pensar 2 vezes em tudo que ela for falar e dizer. E ele vai perceber a diferença. Opa, tem alguma coisa diferente. Porque ela também tem o modelo da mãe, que aguentou aquele homem alcoólatra, que apanhava do pai. Então, o modelo que as mulheres têm hoje é aquele que às vezes até grita, mas é submissa. O grande problema é a violência psicológica. É, psicológica, né? Uma vez eu estive no interior, acho que Isabel estava comigo, ela deve se lembrar desse caso. E nós ouvimos a vítima falar que tudo que ela queria era o príncipe dela, né? Príncipe dela de volta. Ela queria aquele marido com quem ela casou, aquele príncipe que ela casou com ele, todo esse tempo de juntos, dos filhos, as dificuldades. E era dolorido, né?
ela Uma tava... mulher culta, não é? Uma Sim. mulher culta que sustentava ele e Sim, apoiava sim. violentamente. É a romantização, né? É. É a romantização. Quando eu converso com algumas mulheres, eu peço para elas não olharem para o passado, para elas olharem para o futuro. Há uma tendência de você romantizar o passado e achar que ele vai poder voltar ao que era antes. Quando eu falo para o futuro, eu digo assim: imagina, você está com quantos anos hoje? Ah, estou com 30 anos. Imagina a sua vida quando você tiver 40 anos. Como você quer estar quando você tiver 40 anos? Que tipo de vida você quer? Como que você imagina a sua vida? Vai estar igual, melhor ou pior? Ela consegue imaginar. E aí ela começa a ter uma atitude. É isso que eu quero para minha vida? Isso vai mudar? Vai melhorar? Ou quando eu falo assim, até meio brincando com ela, você torce para o seu marido não chegar em casa? Só até um pouco cruel. Você torce para ele ser atropelado, para ele sofrer um acidente, para ele morrer, ou para ele arrumar outra mulher e fugir de casa com outra mulher? Se é isso que está acontecendo no seu relacionamento, teu relacionamento já não existe mais. Você só está sem coragem de admitir e tomar iniciativa e está terceirizando, né, a responsabilidade. Você quer que ele, o destino, uma fatalidade resolva a tua vida. Só que você tem que tomar as rédeas da sua vida. É isso que as mulheres têm que fazer, enfrentar com realismo a sua vida e largar a mão de príncipe encantado. Parar de se culpar, né? E achar que aquela reação foi por alguma motivação dela, porque ela motivou aquilo, né? Não, ele tá assim porque eu fui falar tal coisa e ele não gostou, ficou nervoso, coisa parecida, né? Porque tem a tendência da mulher chamar a culpa, a responsabilidade daquele ato como se fosse algo que ela tenha motivado. Então, isso também, ela tem que ter essa leitura, tem que ter essa visão. Doutora, a senhora citou a Câmara Temática da CESP. A senhora falou também das vítimas indiretas. Sim. A Câmara Temática criou um protocolo, um formulário, onde traz informações de vítimas indiretas de feminicídio. Sim. Qual que é a finalidade, além de levantar, de se criar uma estatística? Essa estatística já é feita pela CESP e ela mostrou uma realidade que, por vezes, pode servir de argumento para a gente convencer as mulheres a fazer as denúncias, que é o número dos órfãos do feminicídio. Então, quando nós nos deparamos com o número dos órfãos do feminicídio, vocês vejam que nós tivemos o ano passado órfãos do feminicídio. É que eu não estou enxergando aqui, mas foi um número elevado. 42 mais 92. 134 órfãos do feminicídio. Então, não é só uma mulher que morre. Morre uma mãe. E morre a família. 134 famílias, na verdade. Exatamente. Né? Porque isso tudo reflete na vida daquele ser humano que perdeu a mãe brutalmente, por vezes assistindo à morte dessa mãe. Quando não, o pai também se suicida logo após. Ou vai preso, ou fica foragido. Ele vai ser criado por avós. Só em 22? Foi só em 22, 134. Porque é a mãe mais ou menos que 500 crianças, né? Porque são 3, 4 crianças por família, mais ou menos 500 crianças. Não, esse aqui é a quantidade de crianças. 134. Menores de 18 anos. Então, quando a CESP faz o levantamento, ele já faz tudo isso. Aqui em Cuiabá, o protocolo que foi elaborado foi para comunicar imediatamente à Secretaria Municipal da Mulher, devido àquela lei municipal que dá um auxílio financeiro para as vítimas do feminicídio. Então, nós construímos um protocolo, é muito simples, mas de comunicação entre a rede, onde o delegado manda um e-mail com os dados mais importantes para a Secretaria Municipal da Mulher fazer o levantamento, a comissão fazer o levantamento de onde moram essas crianças, quem está cuidando, se precisa de entrar com ação de guarda, regulamentar a guarda, se aquela criança vai precisar de apoio financeiro. Nossa, que e aí chega mais rápido. Nós tivemos famílias que nós fizemos levantamento ano passado a pedido da Secretaria Municipal, por isso surgiu a ideia do protocolo, que estavam passando fome. Quando teve o lançamento do projeto, né, da lei, a implementação da lei, eu fui lá
Secretaria Municipal da Mulher veio, na época a ministra da Mulher veio para prestigiar, e é um projeto que vai ser levado ao nível federal, se eu não me engano. Sim. Né? Pelo menos tem essa promessa do governo federal, né? do modelo, né? E segundo foi me dito numa última reunião que eu participei aqui em Cuiabá, a ideia é aumentar o valor de repasse financeiro para esses órfãos, para ter o mínimo de atendimento. Já perdeu a mãe. O pai está preso. O pai está preso ou morreu, está foragido. Uma avó que não tem capacidade nenhuma de cuidar dessas não tem condição, não tem dinheiro, é aposentada, é doente. Às vezes nem aposentada elas são. Às vezes não são. Alguns dos nossos órfãos estavam passando necessidade mesmo, passando fome. Nossa, mas que construção belíssima essa, né? Isso foi uma construção do município de Cuiabá. E tem um prazo limite, né, para ter. Mas assim, aí tem o benefício do INSS, que os filhos terão direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, aí é um desdobramento, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que diminua os números de feminicídio. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas não é só isso, a vítima indireta não é só daquela mãe que morre. A criança que presencia, como você disse, ela vai repetir o padrão de comportamento. Se ele for menino, ele vai ser agressivo, ou ele não vai querer se relacionar com mulheres e não vai querer ter nenhum compromisso, porque ele sabe que é problema, que ele não quer aquela vida para ele, ou a menina vai aceitar com naturalidade a violência e achar que é normal apanhar do marido. Buscar, né? Que a gente chama de dedo podre. Sim, na verdade, ela busca aquele algoz, né? É um espelhamento, né? Ela faz um espelhamento. O alcoólatra, vai buscar o porcaria. Quem faz constelação familiar diz que é para honrar pai e mãe, né? Que eles, para honrar pai e mãe, eles imitam o comportamento inconsciente. Imitam o comportamento. Mas eu queria deixar aqui registrado a nossa admiração com essa possibilidade desse trabalho integrado. Realmente, eu não tinha ideia de que a coisa tivesse nesse grau de relacionamento, de informação, de rede, de Tem apoio. uma cartilha com o nome. Tá muito bom Tem uma cartilha com o fluxo. Eu posso mandar para vocês por WhatsApp, com o telefone e endereço de todas as instituições. Vai ser construído agora esse ano. Já saiu a ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Brasileira. Que bom, que isso é uma coisa que quando eu era superintendente da mulher, em 2014, a gente já queria fazer, que já éramos para ter sido a primeira. Sim. E não fomos, quando era a Ana Emília superintendente. Sim, eu lembro. E aí teve várias questões de local, ou a distância, enfim. Agora foi assinado já mês passado uma ordem de serviço pelo prefeito para a construção da casa. Já tem a verba, o recurso e o terreno no lugar central de Cuiabá, aonde as mulheres vão ter acesso. Então eu espero que realmente consiga terminar ainda esse ano essa obra, que vai ser um ponto de referência, porque muitas vezes a mulher ela não quer registrar ocorrência. Ela não quer delegacia, ela quer orientação. E às vezes ela fica perdida de onde conseguir essa orientação. E a Casa da Mulher vai estar tudo centralizado lá. Vai estar o Poder Judiciário, a promotoria, assessoria, delegacia, assistente social, psicólogo, todos já para as crianças, CRAS. Vai estar tudo ali para você poder chegar lá e ser atendida da melhor forma. E todo mundo já assinou, né? O Ministério Público já assinou o parecer favorável, o Tribunal de Justiça, faltava o governador assinar, eu creio que já deve ter assinado, não tenho conhecimento, mas muito feliz. Feito o encaminhamento já para essa assinatura, né? Então... E a diferença quando mulheres estão no poder, né? Então a gente vê que tudo isso começou a acontecer depois que as mulheres começaram a assumir os cargos de decisão também. Porque o homem sempre achava, é um caso de marido e mulher, não deve colocar a mulher, e deixa para lá, e engavetavam as boletins de ocorrência. Eu fiz uma vez, participei em São Paulo, de um projeto da Avon. A Avon tem um instituto muito grande na formação de... E eles trouxeram os promotores americanos, norte-americanos. E ficamos 3 dias. E os norte-americanos disseram que lá também tem violência doméstica, mesmo tendo dinheiro, escolaridade e tudo. Só que a diferença é o acolhimento. Quando essa mulher chega na delegacia, que ela chega confusa, porque ela está com estresse pós-traumático,
eles entendem que ela vai lembrar das coisas de forma retalhada, Sim. picada. Sim. Aqui, quando ela chega na delegacia, ela conta uma versão, depois ela lembra de mais detalhes, que ela conta a segunda versão. Ah, tá vendo? Ela gosta de apanhar, ela tá inventando, é mentira. Não, mas nós já temos essa visão. Já, né? O CNJ lançou o protocolo sob perspectiva de gênero para a interpretação dos processos, para orientar. Então, ele vai nessa linha também de trabalho. Não só a Porque mulher. ela chega confusa, Sim, né? a mulher chega confusa, mas também a criança vítima de abuso sexual, ela às vezes tem uma lembrança retalhada, fantasiosa, e que por vezes antigamente diziam que era invenção, que era mentira. E não é. É uma questão do estresse, do trauma que ela vivenciou, e onde você não pode exigir dessa mulher ou dessa criança ou desse jovem uma linearidade, um racionalismo, uma racionalidade. Então você tem que se colocar no lugar do outro, de fato, para poder compreender. Ah, ela é muito fria, nem chorou. Ah, ela chorou demais. Horas humanas, né? Começa a pré-julgar, exatamente. A solução do problema. Se ela é fria, porque ela está ali, tentou se colocar numa posição de controle, ela é muito fria. Ah, se ela chora, é porque ela chorou demais. Então, esse tipo de julgamento não pode existir. Eu acho que é interessante falarmos que a doutora Isamara, ela foi a primeira mulher a integrar e comandar o GAECO, esse espaço, né? Foi há 20 anos. De como foi isso, né? Houve algum preconceito, houve alguma dificuldade? O GAECO tem como função básica o combate a organizações criminosas. Então, ver uma mulher à frente do GAECO é algo que a gente olha com um olhar diferenciado para essa mulher, né? E a gente quer estar um pouquinho perto dessa mulher. Você vê que é uma mulher de coragem, falou tanto em coragem, né? E eu acho que a senhora tem domínio dessa palavra mesmo, porque eu andei pesquisando um pouquinho e falei, meu Deus, o sobrenome não era Portela, era Coragem, hein? Eu tive o privilégio de compor o GAECO em 2002. Foi iniciamos com aquela operação Arca de Noé. Nossa, e lá eu fiquei, e ficamos lá quase 4 anos e foi um grande privilégio. Eu não tive assim problema de preconceito, tive algumas dificuldades, mas que a gente tira de letra, né? Porque mulher sempre sofre preconceito, de um jeito ou de outro, às vezes um pouco disfarçado, a gente sente sim. A gente sofre, na verdade a gente sofre, mas nada que tivesse comprometido o meu trabalho. Né? Cumprimos a nossa missão com orgulho, saímos de lá, fomos para a Central de Inquéritos e começamos a trabalhar com a Lei Maria da Penha. Estamos aí desde quando a lei entrou em vigor. Né? 2006, né? Em 2006, já trabalhamos com ela, estou ali fazendo de tudo, do começo ao fim do processo, desde 2009. Né? Doutora, através do Ministério Público, até na pessoa da doutora Lindinalva Rodrigues, nós tivemos aqui em Cuiabá 2 formações, 2 turmas do Promotora Legal Popular. Eu fui uma das formandas da segunda turma. E sempre que eu encontro as amigas, as colegas do curso, né, que nós estamos todas aí em atividade, nós sempre falamos de montar uma terceira, uma quarta, porque todo momento é oportuno de fazermos isso, né? O Ministério Público tem alguma coisa visando reativar o curso? Eu não sei se reativar o curso, mas eu até falei com a Renata, nossa assistente social, da gente fazer um encontro com todas as promotoras legais populares para poder fazer uma atualização legislativa da Lei Maria da Penha, do que existe de novo, e eu minutei um projeto que ainda está em andamento para ser construído, de nós irmos até as mulheres nos bairros conversar sobre a Lei Maria da Penha. E nós vamos precisar das promotoras legais para poder fazer esse fomento, porque nós sabemos que se ela não tiver um estímulo, ela não vai até aquela reunião. Se não tiver um chamamento de alguém que tem convívio com aquela mulher, eles não vão se identificar comigo, Elisamara. Verdade. Tem que se identificar com alguém. Das promotoras legais foi um projeto onde mulheres comuns das associações, mulheres de bairros, mulheres interessadas em conhecer um pouco mais sobre seus direitos, sobre a Lei Maria da Penha, sobre como levar informação, sobre o ciclo da violência. Então essas mulheres, elas tiveram um curso de quase 2 anos, né?
Um curso de 1 ano e meio, e hoje elas estão preparadas para estarem comentando a respeito das informações como nós estamos vendo hoje aqui. Então é a possibilidade dessas mulheres agora, que depois de alguns anos já formadas, poderem fazer uma visita a você, no seu bairro, conversar com você a respeito, fazer reuniões, para que a gente possa entender a nossa dimensão na sociedade, né? Por isso que existe as promotoras legais, é um projeto belíssimo da promotoria. Com certeza. E assim, dizer que às vezes as pessoas podem olhar para mim hoje e falar assim, não, eu não me reconheço naquela mulher que está falando. Ah, porque ela é uma promotora, é algo inatingível. Dizer que eu sou filha de uma dona de casa, mãe de 4 filhos, que foi a minha mãe, que é a minha mãe, meu pai operário, eu sempre estudei em escola pública, fiz a universidade pública. Se eu não fosse fazer a universidade pública, eu não teria condição financeira de pagar uma universidade particular. Na minha época nem existia universidade particular, para falar a verdade, só nos grandes centros. E que eu casei com 20 anos, com meu primeiro namorado. Tive filho com 23, meu filho nasceu com uma deficiência mental. E não obstante isso, eu continuei a estudar. Então eu não parei em momento algum. Da mesma forma que você que está me ouvindo, eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu estudava, eu trabalhava e cuidava do meu filho. E continuei estudando, apesar das dificuldades, porque eu tinha uma meta. Então as mulheres têm que ter seguro o que elas querem. Tem uma frase do livro, naquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que o chapeleiro maluco fala assim, para onde você quer ir, Alice? E ela fala, eu não sei. Aí ele fala assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter em mente, mulher, o que você quer da sua vida. Coloque esse foco, esse planejamento e siga, apesar das dificuldades, que você vai conseguir. Eu consegui chegar aonde eu queria chegar, que é ter um cargo num serviço público que desse uma certa estabilidade para eu garantir o futuro do meu filho com deficiência mental. Essa era a minha meta inicial. É claro que a gente vai mudando a meta ao longo do caminho, né? A minha meta agora é outra, é trabalhar em prol das mulheres. Porque eu também já sofri violência doméstica. Já estou no meu 3º casamento. Tenho certeza que vai ser o meu último relacionamento, porque agora eu sei o que eu quero, como que deve ser um relacionamento de igual para igual, entre um homem e uma mulher. Não é com submissão de um se sobrepondo sobre o outro, é em grau de igualdade com diálogo. Dificuldade no relacionamento, eventualmente pode ter, mas tem que ter sabedoria para lidar com isso. E pensar, nós temos filhos que estão sofrendo com a violência nos lares. Eu vejo cada dia mais nas escolas, e escola particular, crianças chorando, indo para a escola tristes porque estão vivenciando a violência dentro de casa. Então, nós mulheres podemos construir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos e para os nossos companheiros ou companheiras. Olha que testemunho é esse, né? Qualquer uma de nós, diante dessa realidade, fala, por que não, né? Por que eu também não posso buscar essa minha realização? Claro que cada um na sua dimensão, nos seus sonhos, nas suas realizações. Parabéns, doutora, pela sua coragem, pela sua força, pelo seu foco, apesar das dificuldades, continuar estudando. Porque normalmente a gente chega... Claro, problemas existem e não são fáceis as vidas das mulheres. Eu sou mulher também e sei o que não é fácil. Mas, muitas vezes, a gente se vitimiza e paralisa e fica esperando alguém vir, como foi dito aqui, o príncipe encantado, uma solução mágica, que ele morra. Não é isso. Você tem que agir e construir a sua vida. Você tem que saber o que você quer. Então, diante dessa condição, nós temos aqui uma representante da promotoria que está aqui para nos atender, que está nos orientando, que temos projetos para levar até você. E caso você queira ter algum tipo de informação, gostaria até de passar o telefone, vai estar aqui nós vamos colocar para você o telefone, tá? Na nossa tela, para que você possa entrar em contato e buscar o atendimento que você sentir necessário. Sim, com certeza estamos lá para acolher a todas as mulheres. E mulheres trans também, tá? A mulheres trans trans também recebem esse acolhimento, porque elas são grandes vítimas de violência. Doutora Elisamara,
muito feliz em poder recebê-la. Nós já estávamos, sabe, à caça da doutora Elisamara desde o ano passado, agora foi possível. E eu não tinha dúvidas que seria extremamente ótimo. Que bom. Essa conversa, porque eu falo muito que o que é importante nós falarmos com as mulheres, o que tem de benefício, o que ela tem de direito. Como as mulheres ouviu falar da Lei Maria da Penha, mas de forma superficial. Quantas mulheres têm na cabeça que medida protetiva pode ser ruim ao invés de ser bom? Boletim de ocorrência é sinônimo de feminicídio. Não, não é isso. É por isso que nós somos conscientes de trazer pessoas aqui, como a nossa promotora Elisamara, para levar conhecimento. Doutora, conhecimento é libertador. Com certeza. E conhecimento salva vidas. Vamos reunir, sim, as promotoras legais populares dessas duas turmas. Vamos levar conhecimento para essas mulheres que estão sedentas, porque quebra-se um ciclo de violência ou conhecimento. Muito feliz em recebê-la. Obrigada. Volte toda vez que sentir vontade, tá? Obrigada. O nosso podcast é da senhora. Leve um abraço ao Ministério Público, né? E estamos à disposição. O nosso programa está à disposição do Ministério Público. Tá bom, obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Realmente nos ajudou muito. As informações são muito esclarecedoras e o seu testemunho de vida mais construtivo ainda. Conte conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E você assista o nosso podcast no Elas Chegaram, no YouTube. Tá bom? Esperamos lá.